Nessa série intitulada Direto da Kehillah, Projeto Reina vem abrir a mente dos seguidores de religião e expor de modo simples e claro como era a congregação original, a Kehillah. Lembrando mais uma vez, como já feito nas outras explanações, que é errado chamar Kehillah de igreja primitiva. Por que é errado? Porque o modelo congregacional do caminho messiânico não era como esse de hoje, que chamam de igreja. Era totalmente diferente. A igreja não é uma Kehillah aprimorada, é outra coisa. Isso que nós chamamos de igreja hoje, esse modelo congregacional só surgiu bem depois que todos os 12 de Yeshua morreram. Ou seja, eles não praticaram esse modelo chamado igreja. E a gente enxerga isso bem nesses textos normativos encontrados em língua aramaica que o Projeto Reina tem citado ultimamente. Sha'ar Emet Ashdemilta, Derek de Kehillah. Derek de Kehillah significa o caminho da congregação. Um trecho do Derek de Kehillah diz assim: é dever de todos aqueles que professam fidelidade a Yeshua Meshira se reunirem em cada Shabat para ouvir Torá e receberem instruções sobre como fazer o que a Torá ensina. A congregação deve ler a Torá e os profetas e a Bessorá e as cartas que enviamos, lendo parte dos escritos pela manhã e parte dos escritos depois, à tarde. Começando com o início do ano, os escritos devem começar a ser lidos pelo leitor ou por um escriba. No final do ano, a congregação terá lido todos os livros de Moshe. Moshe é como se pronunciava o nome de Moisés em aramaico. Visto que o Derek de Kehillah foi escrito em aramaico, muitos termos aparecem assim, de um jeito diferente que a gente conhece. O que a gente vê aqui nesse texto, Derek de Kehillah, é aquele conceito bem básico. O dever dos fiéis é se reunir todo Shabat. Projeto Reina não é congregação presencial, é ministério online. Mas se por um acaso, ou não por acaso IA resolvesse que Projeto Reina devesse se tornar uma congregação presencial, certamente seria nos moldes originais. Só tem uma questão aí com relação ao molde original. O Shabat. Os judeus atuais, os que se dizem judeus mas não são, eles praticam o Shabat no dia de sábado. Mas houve uma série de distorções no calendário. E muita gente hoje em dia entende que o 7º dia verdadeiro não está no sábado. Está em outro dia da semana. Mas para não entrar nesse mérito, caso fosse necessário da parte de Yad-Tzivaot, Deus Criador, Projeto Reina colocar uma congregação presencial, se a gente não sabe qual é o Shabat correto, a gente pode dedicar um dia, algum outro dia da semana, a Yad-Tzivaot. E o modelo original das reuniões seria mais ou menos assim, como a gente vai colocar, baseado nas informações bíblicas e do Derek de Kehillah. Em primeiro lugar, eles não se referiam à reunião como culto. Atualmente a igreja chama de culto. Culto da palavra, culto das crianças, culto da vitória. O termo hebraico, avodá, não significa culto. Significa serviço ou ato de servir. A palavra culto não era empregada para as reuniões porque, no pensamento judaico, que é da onde vem tudo isso, a palavra culto tem outra conotação. Tem uma conotação de idolatria. Via de regra, o avodá, o serviço devocional, começava como? De manhã. Alguns grupos judaicos começam 8, outros começam às 9, às 10 ou 11 da manhã, e assim ele ia até às 4 ou 5 da tarde. Uma reunião por semana, pegando em média das 9 até as 4, das 10 até as 5. Aí a pessoa vai dizer, mas é muita coisa, né? Um dia inteiro de reunião. Ah, mas também no modelo original a reunião era um dia só. Então esse formato possibilitava a pessoa dedicar um dia a Yad-Tzivaot, o Deus Criador. O fiel ele tinha que ajeitar a vida dele, afora as coisas do trabalho, para poder dedicar um dia a Yad-Tzivaot, o Deus Criador. E esse um dia ele passava junto com os outros irmãos na congregação, inclusive almoçando lá. O fiel passava um dia inteiro na congregação, na presença de Shaddai, Deus Criador, e dali ele já saía no fim do dia edificado para o resto da semana. E não era uma coisa chata, porque tem os devidos intervalos. Primeira parte,
da abertura até mais ou menos 1 da tarde, em média. E depois, 1 hora depois, prosseguindo até as 4 ou 5, conforme o horário iniciado. Porque tem um intervalo referente à refeição. A primeira parte do dia seria dedicada basicamente ao Tanar, os escritos do Pacto Antigo, que nós chamamos hoje em dia de Antigo Testamento. E os escritos de Enoque também, que são os escritos mais anteriores. De 1 às 2 seria basicamente, por assim dizer, ou ainda que fosse outro horário, meio-dia a 1, meio-dia e 1h30, o almoço em comunidade, um costume que os irmãos praticavam no primeiro século. Esse costume era muito bom e eficaz para fortalecer os laços de comunhão e convívio dos santos. Começava de manhã no estudo da Torá, tinha um intervalo para refeição em comunidade e 1 hora depois prosseguia. Porque no modelo original, assim como ainda acontece hoje em dia nas sinagogas praticantes de judaísmo, há todo um trabalho prévio, toda uma mobilização específica para possibilitar que a refeição aconteça. Porque ninguém vai parar o estudo da Torá para fazer refeição, obviamente. Isso tudo já parte de todo um trabalho combinado previamente, de modo que tudo esteja pronto na hora que convém, claro. Vamos colocar assim, 10 horas ou 10h30 da manhã. Começaria o dia estudando Torá, Tanar, Enoque, e por volta de meio-dia, 1 hora, intervalo para o almoço em comunidade. Já a segunda parte do dia, a gente entraria no que o texto chama de Bessorá. Bessorá é aquilo que chamam de evangelho. Bessorá é a anunciação do reino de Deus, de um modo em geral, e não apenas uma palavra que se refere aos 4 primeiros escritos. Creio que já citei isso em outras explanações. Na segunda parte do dia também seria o momento para se introduzir as demais epístolas, que eram parte importante do trabalho congregacional e que hoje não se pratica mais. As epístolas de Clemente, de Policarpo. Vale a pena até estudar aquelas epístolas de Inácio de Antioquia, que de uma certa forma foram responsáveis por alguma distorção para a criação do cristianismo, mas até mesmo estudando essas epístolas de Inácio de Antioquia, a pessoa consegue ver como que nasceram as distorções. Eu já li as epístolas de Inácio de Antioquia e eu entendi que a intenção dele não era distorcer tudo. A intenção dele era se destacar o máximo possível da visão do judaísmo. Só que a coisa escapou do controle e criou um monte de distorções. E nessa segunda parte do dia também entrariam cânticos e orações. O serviço devocional não tem que ser só música, como se faz hoje em dia na igreja. Tem igrejas cristãs que 90% do tempo é só música, como se fosse um show. E não é isso. A devoção no primeiro século era mais feita de palavras declaradas, declarações verbais, e não de música. Música é para momentos específicos. E outro detalhe, na Kehilá, a congregação original, os líderes eram homens que tinham experiência com Deus. Nunca eram novatos, como se faz nas igrejas. Tanto que os líderes, os anciãos, eram homens que lideravam justamente porque eram mais velhos, tinham mais experiência com Deus. O termo é esse. Por que o líder era o ancião, o mais velho? Porque, via de regra, o servo mais velho tem mais experiência com Deus para saber conduzir o grupo de fiéis. Ao contrário do modelo chamado igreja, onde as pessoas com pouco tempo de comunhão já são colocadas no posto de liderança. Pastor, missionário, com pouco tempo de igreja. E a própria Bíblia já ensina que isso não deve ser feito. Por que não se deve constituir líderes sem experiência com Deus? É mais fácil você entender por quê quando você tem filhos. Você já tentou pregar para seus filhos? Você que tem filhos que não são discípulos de Yeshua, você já tentou pregar para eles? Que tipo de argumento você vai usar com eles para mostrar para eles que vale a pena andar com Deus? Na verdade, não precisa criar argumento. Você só precisa ter experiência com Deus. Se você tiver experiência com Deus, você já tem uma vivência com o Yahtzivahot, Criador de todas as coisas, você não precisa pensar em nenhum argumento para instruir seus filhos na lei de Deus.
Não precisa obrigar ninguém à igreja, não precisa criar argumento nenhum. Basta você passar aquilo que você viveu, aquilo que você é. Nas coisas do Deus Criador, você é aquilo que você tem vivido diante dele. Porque para você liderar um grupo, ou para ensinar restauração messiânica para alguma pessoa, o mais importante é você ter vida com Deus. Porque você não precisa nem pensar o que você vai falar. Você fala o que você tem vivido. Enfim, esse é basicamente o modelo congregacional do Caminho do Salvador. No próximo Direto da Kehillah, vai ser apresentada uma descrição prática e básica dos dois ritos messiânicos, Tevilá e Seudat, que é o que chamamos hoje de batismo e Santa Ceia. Mas isso fica para a próxima.